Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje no Rodrigão Comenta, nós vamos falar sobre um artigo que saiu no site Visão Libertária, falando sobre o jogo do Tigrinho. Aquela bosta que toma conta das nossas timelines, né? Agora a gurizada só fala mais nisso, né, cara? E como eles compartilham seus links para colocar nós em roubada, né? Eu vou ler o artigo aqui, à medida que eu vou falando aquela pegada que eu já fiz nos outros vídeos, né? E aí a gente vai falando sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar. A loja de camisetas é a mesma lá do Rodrigão 1002, www.rodrigão1002.com.br, e o link da Amazon também, ok? Não se esqueçam que é um canal novo, proposta nova, falando sobre conteúdos novos e comentando assuntos que não vão muito dentro do status quo do negócio, tá? É um troço meio polêmico aqui, né? Mas vamos lá, né? A reportagem diz o seguinte: o jogo do Tigrinho manipula resultados. No mundo digital de hoje, as ameaças cibernéticas estão em constante evolução. Uma nova descoberta revelou que um jogo aparentemente inocente, o jogo do Tigrinho, é, na verdade, uma ferramenta que manipula resultados para aumentar o seu ganho. Não o seu, mas o ganho é dela, é claro. Se você não é um ludomaníaco, só a propaganda ostensiva que o Tigrinho faz já seria o bastante para acender todas as luzes vermelhas de sua mente. Mas para quem é viciado nesse tipo de coisa, nenhum absurdo parece ser o suficiente. O jogo do Tigrinho é um aplicativo que se apresenta como um jogo inocente e divertido, atraindo usuários com a sua interface amigável e personagens carismáticos. No entanto, por trás dessa fachada inofensiva, esconde-se um código malicioso projetado para roubar informações financeiras e manipular transações. Isso nos foi revelado pelo engenheiro de segurança cibernética Igor Rincon, que se filtrou nos círculos onde o jogo era desenvolvido e distribuído. Esse indivíduo conseguiu acessar o código-fonte do jogo e descobriu como o jogo opera nos bastidores. Alguém surpreso até aqui? Como usuário Rinconzeira, Rincon publicou os resultados em seu perfil na Twitch. Lá, ele aborda o tema com profundidade. O hacker publicou 3 vídeos com cerca de 9 horas de análise no total. Segundo a análise, o jogo do Tigrinho tem uma taxa de retorno de 96,81%, que é considerada média em comparação às outras plataformas. O ganho máximo é da ordem de 2.500 vezes, que é considerado baixo. O multiplicador é de 10 vezes, considerado médio, e volatilidade também é média. Aqui para vocês entenderem como é que funciona esse negócio, é mais ou menos um cassino, é o cassino, certo? Então assim, ele tem uma taxa de retorno de 96,81% de retorno para quem joga, né? 2.500 vezes considerado baixo, que é 2.500 vezes o que tu aposta, né? Então tu aposta 2.500 vezes para ganhar uma. E o multiplicador de 10 vezes é que tu, né, vai multiplicar em 10 vezes o que tu ganha. Até aí nenhum problema. Isso daria uma avaliação apenas mediana para o aplicativo. Nada que chame atenção. Mas aí entra a sacanagem. Ao utilizar um programa de análise de intercepção de comunicação entre navegador e servidor do jogo, foi observado o tráfego de informações. Esse é o problema. A Playpix, da empresa PigSoft, se comunica com um aplicativo instalado no seu aparelho. É a partir daí do servidor da PigSoft que a decisão de ganho ou perda na aposta é tomada. Assim, a PigSoft decide e retorna para o site dos cassinos a resposta final. Então, de alguma maneira, o Tigrinho sabe quem está jogando. Ele tem os dados sobre você. Ele sabe, por exemplo, quantos seguidores você tem nas redes sociais. E se você tem muitos, ele dá um jeito de aumentar as suas chances. Porra! Foda, cara. Além disso, o Tigrinho criou uma comunidade na qual existem os afiliados, que são influenciadores que trazem mais gente para a plataforma, num típico esquema de pirâmide. Quem não viu um desses? Pois é, uma porcentagem do apostado pelos usuários acaba sendo direcionada para o afiliado que os indicou. Mas calma, ainda tem mais. Já que o Tigrinho conhece você, ele sabe se você tem dinheiro, ele sabe quando você tem apostado e se você é um influenciador digital. Tudo isso vai definir se você vai ganhar, quando e quanto vai ganhar. Fora isso, ao instalar o jogo do Tigrinho, o usuário concede permissões que permitem ao aplicativo acessar dados sensíveis. Uma vez instalado, o jogo começa a coletar informações bancárias e de pagamento. Há casos de denúncias de roubos de dados e manipulações de transações financeiras. Isso normalmente é feito redirecionando pagamentos para contas controladas por criminosos ou alterando os valores de transações. O jogo do Tigrinho foi distribuído através de lojas de aplicativos não oficiais e sites de downloads, o que dificulta o rastreamento e remoção. Aqui deixa eu fazer um comentário para vocês, tá? Quando estourou o negócio da Blaze,
Um dos caras que fez uma maior campanha para explodir um negócio, que fez aquele puta vídeo super bem editado, foi o Daniel Penin. O Daniel Penin acabou entrando numa outra confusão, porque ele queria vender curso e tal, mas o trabalho que ele fez denunciando a Blaze foi absurdo. O próprio Felipe Neto fez uma situação muito absurda com a questão da Blaze, até que agora a Blaze foi liberada, né? Não precisa pagar nada para ninguém, tá tudo certo, pode operar. Outro cara que falou muito mal que também denunciou a Blaze foi o Nando Moura. O Gustavo Salvador, acho que é o nome dele também, falou, né, falou contra a Blaze, falou contra. Esses caras tentaram fazer alguma situação. Tanto é que tipo, o próprio Peter do Nerd fazia propaganda, o Michael Kister também fazia propaganda para a Blaze e tal, e esses caras cancelaram o contrato, porque num primeiro momento eles não perceberam, eles assinaram o contrato e não perceberam do negócio. E quando os outros grandes começaram a falar mal, eles acabaram fazendo uma série de situações e sanções contra a Blaze. O jogo do Tigrinho não deixa de ser mais ou menos a mesma coisa. Ah, Rodrigo, mas é um aplicativo, isso aqui, cara, é aposta online, é que nem está acontecendo com a KTO, é uma série de coisas. O jogo do Tigrinho pode ser um pouco mais agressivo, pode roubar dados, pode, mas é aposta. Entendam uma coisa, aposta em cassino, a casa sempre ganha. Pode ter alguém que vai ganhar e ficar milionário? Pode, mas a casa sempre vai ganhar. Não existe, em momento algum, tu vai ficar milionário com aquilo, em momento algum tu pode viver disso, tá? Ela sempre vai ser para tirar o teu dinheiro, simples assim. Há relatos de usuários que tiveram suas informações comprometidas e enfrentam perdas financeiras significativas. As supostas transações fraudulentas resultaram em prejuízos diretos, além dos custos associados ao cancelamento de cartões e ao monitoramento de contas bancárias. Incidentes como esses abalam a confiança dos usuários em aplicativos para o celular, especialmente aqueles que exigem informações financeiras. A falta de confiança pode levar a uma menor adoção de novas tecnologias e a um aumento de cautela ao usar aplicativos. Antes de baixar qualquer aplicativo, é crucial verificar se ele está sendo distribuído por uma fonte confiável, como lojas de aplicativos oficiais ou reconhecidos pela comunidade. Aplicativos de terceiros podem conter malwares e outros tipos de ameaça. Os usuários devem revisar cuidadosamente as permissões que um aplicativo solicita. Quem nunca instalou algo aceitando os termos às cegas que atira a primeira pedra. Aqui eu vou fazer um comentário, tá? Tu não consegue nem aceitar TikTok, Facebook, não sei o que. Tu nem sabe se tu tá baixando de verdade os oficiais. Tu entra ali e começa a dar um sim para permitir o que tu tá baixando. Isso aí vai até joguinho. Tu viu um joguinho lá patrocinado, tu vai baixar ele, tu nem sabe se tu tá baixando o jogo mesmo, até entrar nele e tu perceber que a propaganda não tem nada a ver com o jogo. Quer dizer, entendo que tu tá dizendo aqui, veja os termos primeiro. Beleza, vamos imaginar o seguinte, ó. Esses dias eu fui baixar um aplicativo para lista de mercado. Eu anotava antes no papel e tal, eu anotava no WhatsApp, eu pensei, vou baixar ali um aplicativozinho, onde eu digito o que eu preciso e depois só vou marcando o que eu quero, tipo um checklist, sabe? Baixei 4 aplicativos diferentes para achar um mais ou menos. E é assim. E aí tu tem que aceitar tudo primeiro. Depois que tu aceita tudo primeiro, tu vai lá, acessa ele, vê se é bom. Senão tu deleta ele, desinstala e instala outro. E é assim que funciona. Tu não tem opção de testar o aplicativo. Não existe isso. Todos estão na Play Store. Não baixei nenhum fora da Play Store. Mas é aquela história. A Play Store não vai te ressarcir se te roubarem alguma coisa. Não existe isso. É muito bonito na prática aqui, mas na prática mesmo não vai acontecer, né? Quem nunca... beleza, vamos lá. Se um jogo solicita acesso a dados financeiros, isso deve levantar suspeitas imediatas. Aqui eu concordo. Manter um monitoramento constante das contas bancárias e de pagamento é essencial para detectar qualquer atividade suspeita rapidamente. Será que o Tigrinho invade carteiras de Bitcoin também? Aqui foi o que eu falei no vídeo lá no canal Rodrigo 1002, quando eu falo sobre a questão do hackeamento, né? Eu consegui evitar o hackeamento das minhas contas do meu cartão de crédito justamente porque eu estava em cima das minhas contas e eu conferi tudo, né? Eu sou um cara que confere basicamente todo dia. Ou pelo menos uma vez a cada 2 dias meus cartões de crédito, eu confiro minha conta bancária, eu estou sempre em cima disso. Mas tu é maluco. Não é que eu sou maluco, é que tem cara que daqui um pouco vincula um cartão de crédito a um canal no YouTube e nunca mais olhou, nunca mais conferiu se o cartão está vinculado ou não, se o cartão existe ou não, se o canal existe ou não. O cara nunca mais fez nada disso. E aí depois vai ver o tamanho do pepino, tu já está com um prejuízo violento no negócio, entende? Essa é a situação. Então, tu precisa ter realmente esse tipo de conferência, tu realmente precisa fazer esse tipo de coisa para tu poder ter certeza de que tu não está tomando no rabo por causa de uma situação dessa, né? Tem que tomar esse tipo de cuidado.
O desenvolvimento tecnológico, enquanto traz benefícios inquestionáveis, também abre portas para novos tipos de crimes e fraudes. Com a popularidade dos smartphones e os aumentos da confiança nos aplicativos para realizar tarefas cotidianas, desde jogos até transações bancárias, os criminosos cibernéticos encontram novas oportunidades para explorar vulnerabilidades. O caso do jogo do Tigrinho é um exemplo clássico de como as ameaças podem estar escondidas à vista de todos. Os ladrões do século XXI não vão mais aos bancos, nem arrumam casas, eles querem invadir seu celular. É verdade. A conclusão final de Rincon é que, apesar de toda a propaganda e das promessas feitas pelo aplicativo e pelos influenciadores, o resultado é sempre o mesmo. Você sai zerado do jogo. Eu falei antes ali. Eu sei que muita gente já sabe que o jogo do Tigrinho se trata de um jogo do azar e que todo mundo minimamente sabe que quem entra ali vai perder o dinheiro no final. Também tem uns libertins aqui para nos lembrar que há liberdade para fazer o que quiser. Então deixa o sujeito gastar o dinheiro dele com apostas, se isso é o que o indivíduo deseja. Mas ninguém pode negar que há pessoas viciadas e que perdem tudo em apostas. Há doenças e síndromes associadas a jogos. Desde que o mundo é mundo, há pessoas que gostam de apostar, por vezes perdem a noção da realidade, partindo para o tudo ou nada, colocando em risco seu patrimônio e sua família, ou até mesmo a sua vida e a de sua família. E ninguém aqui vai me convencer de defender o direito do outro perder a sua liberdade. Nós, da Visão Libertária, somos defensores da liberdade, desejamos conquistá-la, mantê-la e ampliá-la, nunca entregá-la a baixo custo sem sacrifício. Assim, não há como defender que o sujeito é livre para perder sua liberdade, arriscando sua soberania individual numa aposta sem sentido num joguinho de internet cheio de tramóia. Por outro lado, também sabemos que não adianta proibir o jogo, é inócuo. Quem quiser jogar vai acabar encontrando um aplicativo e jogando. Então só nos resta voltar à boa e velha filosofia clássica, onde encontramos um caminho do meio proposto por Aristóteles. Não é dialética, é meio termo, é prudência e equilíbrio. Então, entre a proibição coercitiva e o vício de arriscar o patrimônio, pode-se identificar o entretenimento. Se o entretenimento é bom, então há de se pagar por ele, como se pagaria por qualquer outro. Num parque de diversões, você paga por andar nos brinquedos. No aplicativo do Tigrinho, você paga para rodar a roda da fortuna, conhecido como Fortune Tiger. O erro está na ideia decaída de confundir entretenimento com investimento, de perder o equilíbrio e descambar para o vale tudo arriscando sua propriedade e sua vida. Bom, vamos lá. Primeiro o seguinte, voltando ao assunto em cerne. O jogo do Tigrinho ter aplicativos maliciosos é um problema. Tá? Nós estamos falando de roubo. Isso é um problema grave. Isso tem que acabar, isso não pode existir, ponto final. Então, parte desse princípio. Se nós excluirmos esse fator específico, tá? Para mim, o jogo deveria ser liberado. Assim como deveria ser liberado e legalizado. Tu deveria ter a possibilidade de jogar. Eu vou dizer pela minha experiência pessoal, tá? Meu pai, por muitos anos, foi bicheiro, tá? Ele fazia o jogo do bicho. E não existe coisa, pelo menos aqui na minha cidade, na época que ele fazia, não existia coisa mais honesta que o jogo do bicho. Porque tu pegava um papelzinho desse tamanho assim, com uns rabiscos, com um número, tinha lá da cabeça, primeiro ao quinto, não sei o que, pingado, tal hora seu resultado, aquilo ali era o teu recibo, os caras iam lá, grapeavam o dinheiro que tu ganhava e te entregavam no outro dia o prêmio. E se tu não ganhava, o prêmio ficava separado. Eu vi isso acontecer, minha adolescência, minha infância foi em volta de uma banca de jogo de bicho. Eu vi isso acontecer. Eu entreguei prêmio quando era piá. Então, quer dizer, existe uma parte da população, ela sempre vai estar em volta de algum jogo. Então não tem muito como tu fazer de deixar a população sem jogar, tá? Qual é o problema disso? É o vício. Tinha uma pessoa específica que jogava com meu pai basicamente todo o salário dela. Todo o salário dela era envolto do jogo. Então ela ganhava todo dia, mas ela não ganhava para pagar a aposta. Basicamente era esse o negócio. Era uma pessoa aposentada e ela trabalhava e ganhava. Então o vício dela em jogo era absurdo, no jogo do bicho. Ela não jogava outra coisa, só jogava o jogo do bicho e só jogava com meu pai. Agora também a gente tem um outro lado também, que assim, né? A gente parte de um outro princípio, que as loterias da Caixa Econômica Federal, as loterias do governo são as únicas que estão liberadas, né? Que daí quando o governo é a única coisa que está liberada, é que tem coisa errada também, né? Porque daí tu começa a olhar que o advogado do PT que ganhou 600 e poucas vezes na loteria também é foda, né? Porque daí tu vê que tá tudo errado mesmo, né? Então, eu sou da opinião que os jogos de azar, então, que têm esse nome por um motivo, eles deveriam ser liberados mediante uma ou outra regulamentação, principalmente nos controles de informações, sabe? Esses controles de informações são muito perigosos.
Isso aí é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, ainda mais agora com os smartphones, essas coisas tem que se tomar muito cuidado. Vocês começam a olhar a KTO, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma das maiores que tem aqui, ela está influenciando diversos comentaristas, diversos comediantes, eles pagam para os caras fazer propaganda, para compartilhar ali o negócio da KTO, não sei o que e tal, que são apostas de esportes. Desde a NBA americana até o futebol do varziano aqui. E eles fazem tudo. Estão lá. Eles aparecem, eles têm caras gigantes fazendo propaganda dos caras. Isso é bom, isso é ruim? Cara, eu parto da mesma lógica da visão libertária, sabe? Eu acho que se tu quer apostar, ok, vai lá e aposta. Qual é o problema? O problema é quando tu corre risco de perder ou de ser assaltado. Esse é o problema. Então, nesse contexto, se está tudo certo, por exemplo, com a KTO, ok, vida que segue. Qual o problema da Blaze, por exemplo? A Blaze tinha as filiais dela, por exemplo, era em paraísos fiscais, não pagava as apostas, era uma série de problemas. Se você entrasse no Reclama Aqui e fosse ver o negócio da Blaze, que eu fiz isso, é surreal a quantidade de situações de apostas que a Blaze não pagava. Então tu olhava lá, o pessoal até tinha dinheiro para receber, mas não recebia o dinheiro das apostas. Obviamente, essas pessoas perderam muito mais do que ganhar, porque não se engane, tá? As pessoas perdem. Não tem como elas ganharem mais do que a casa. A casa sempre vai ganhar. Tu até pode ganhar, mas a casa sempre vai ganhar mais. Não há outra, não existe outro cenário. A casa sempre vai ganhar mais. Quando a gente viajou para o Uruguai, por exemplo, a gente foi no cassino quase todos os dias. E eu tive muita sorte no cassino. Às vezes eu sento na máquina lá, sabe lá Deus por quê, aquele troço começa a brilhar lá. Eu vou deixar um negócio aqui de uma máquina que eu fui lá de uns búfalos. Olha isso aqui. I still got 6 spins left. É uma coisa assim, tá? Não é a máquina que eu fui, tá? Mas era a moeda saltando pra tudo que é lado, um troço muito absurdo. Caralho, cara, eu só faltei virar uma cambota. Resumo da ópera, tá? Na primeira viagem que eu fui, eu tinha dinheiro pra pagar a viagem. Tava fudido, não tinha dinheiro pra nada. Eu paguei perfumes em Ribeira, eu comprei perfume pra mim, pra Carol, enfim. Paguei a gasolina de volta, paguei janta pra todo mundo, tudo com o dinheiro do cassino. Tudo ganhei no cassino. Porque, sei lá, cara, deu uma liga ali, eu comecei a botar a moeda ali, começou a saltar peso pra tudo que é lado, e aí a Carol ganhou, mas eu sei que na última me faltava acho que 1.100 pesos pra eu comprar mais um perfume, e a Carol foi lá na mesa lá da rolê e pá, ganhou. E aí eu comprei o último perfume que eu queria. E aí na segunda vez que a gente foi eu já não ganhei tanto. Eu digo, agora tem que abrir o olho. Mas eu sou aquele cara que ganha e vira as costas e vai embora, tá? Eu não continuo jogando até perder tudo. Então chegava ali, mas nossa, nos parecia. Se tivesse uma câmera filmando, eu e a Carol zanzando pra um lado e pro outro, só com uma cerveja embaixo do braço, um cigarro na mão aqui assim, zanzando, e Deus o livre, parecia uns drogados, cara. Era muito engraçado. Zanzando para um lado e pro outro. Cara, foi muito divertido, é muito legal. É uma viagem, tu tá fazendo ali o quê? É de brincadeira. Tu ficaria direto lá, não sei o que e tal. Cara, não, né? Não tem a cabeça no lugar, né, cara? Eu sei que não dá. Claro, só que tem que tomar muito cuidado, porque o ambiente do cassino é foda, né, cara? Tu tá ali no meio daquele negócio, tudo escuro, né? Não vê a luz do sol, é tudo fechado, aí tu só vê aquele carpete vermelho e os barulhos da máquina batendo em moeda. E Deus o livre, cara. Olha, isso é um cabaré aquilo ali. E cerveja gelada e cigarro, meu Deus do céu. Mas enfim, de novo, eu acho que é pertinente, eu gosto muito das reportagens da Visão Libertária, porque eles trazem essa visão, sabe? Eles têm neles a questão do libertarianismo. Então, tudo deles, todas as reportagens, as visões que eles têm são todas baseadas no libertarianismo. Então, nada foge disso. Todos vêm nas questões da ética libertária. Então, todos os artigos que eles vão se colocar, e eu vou deixar o link deles aqui embaixo para vocês darem uma conferida em outros artigos, são baseados na ética libertária. Então, se vocês pegarem uma reportagem que está ali, está escrito que nem essa que eu li, ela vai linkar com a ética libertária. Então, se tiver algum, mesmo que tenha toda uma hipérbole conversando sobre um assunto, não sei o que e tal, ele vai chamar para ética libertária. Então, eu acho muito legal isso, essa visão que eles têm de mundo, porque isso faz parte do que a gente está vivendo. O libertarianismo, ele não deixa de ser uma visão interessante. Eu acho que o libertarianismo total ou anarcocapitalismo, como se diz, eu não sei se ele teria real função ou se ele funcionaria 100%, porque ele nunca foi aplicado. Mas
eu prego o Estado mínimo também, eu concordo com muita visão do que eles têm ali, com muito que eles dizem ali, porque eu também concordo com essa visão do Estado mínimo, eu acho que isso faz todo sentido, ainda mais nesse Estado gordo, inchado e ineficiente que a gente possui aqui. Mas essa questão do que a gente está vivendo hoje é surreal, a gente precisa mudar isso, né? Essas questões de ter sempre o Estado dizendo o que tu tem que fazer, ter sempre essa situação de que tu não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Então, assim, procurem ler um pouco sobre o libertarianismo, entendam um pouco a visão libertária e tomem cuidado com esses jogos online, tá? De novo, esse aqui é aqueles conteúdos que eu vou trazer para o Rodrigão Comenta, porque vocês prestem atenção no que está acontecendo. Isso aqui é um aviso, porque tem muito influenciador jovem que está trazendo para os seus filhos e que são caras que os seus filhos seguem, tá? Seus filhos, sobrinhos, né? Enfim, gente jovem, e gente jovem segue esses caras e eles estão consumindo isso aqui, tá? E quando vocês veem, a carteira da gurizada tá vazia, eles estão pegando a carteira de vocês e tá indo, o dinheiro vai embora e vocês não percebem, foi cartão de crédito, foi tudo. E os limites de cartão de crédito são umas coisas muito absurdas. Então presta atenção, porque é necessário, ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ele fez sentido para você, compartilhe com os amigos, compartilhe o canal, vamos fazer esse canal crescer. Minha meta é chegar até outubro com pelo menos 150 inscritos aqui para a gente falar sobre os assuntos, ok? Conto com o apoio de todos vocês. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo.